Através da história, o gelo tem sido um confidente de alguns dos segredos mais bem guardados da humanidade. Nas bordas do nosso planeta foram feitas descobertas que deixaram os cientistas perplexos. Algumas dessas descobertas podem ser aterrorizantes, pois talvez revelem uma realidade sombria e assustadora. O que você acha destes sinistros mistérios? O que você acha que possa ter sido encontrado lá? O gelo das geleiras quebrou há relativamente pouco tempo. Em 1991, um grupo de excursionistas alemães nos Alpes de Hostel encontrou um cadáver marrom semi-enterrado na área italiana próxima à fronteira austríaca. Inicialmente, pensou-se que fosse um alpinista contemporâneo que poderia ter morrido escalando. No entanto, durante o procedimento de rotina, algo bastante curioso foi descoberto. Graças à datação por carbono, foi demonstrado que Oxy, ou o Homem de Gelo, como ele foi conhecido, morreu cerca de 5.300 anos atrás. Oxy era um homem de baixa estatura, com cerca de 40 anos e, curiosamente, tinha uma grande quantidade de tatuagens. Sua vestimenta mortuária consistia em um gorro de pele de urso, várias camadas de roupas feitas de peles de cabra e de veado, além de sapatos de pele de urso recheado de ervas que o protegiam do frio implacável. Esse homem de gelo também possuía armas, incluindo um arco longo de teixo, uma aljava de flechas, um machado de cobre e até mesmo uma espécie de bolsa rudimentar que continha uma série de poderosas plantas com propriedades curativas. Graças a uma radiografia da área do tórax e uma tomografia computadorizada, foi possível observar que Oxy tinha uma ponta de flecha de sílex profundamente cravada em seu ombro esquerdo, o que sugere que ele pode ter morrido de sangramento. 6 anos depois, na região dos campos de neve de Yukon, no Canadá, foram descobertas ferramentas de caça com milhares de anos de idade. Mais tarde, objetos semelhantes foram encontrados no oeste do mesmo país, nas montanhas rochosas e nos Alpes suíços. Após um outono quente em 2006 na Noruega, as montanhas geladas de Jotunheimen revelaram um dos seus maiores segredos. Este lugar é associado aos Jognar, os gigantes de rocha e gelo da mitologia nórdica. Foi encontrado um sapato prototípico do tipo Oxford, que data de cerca de 3.400 anos atrás, provavelmente feito de pele de rena. A descoberta deste sapato da Idade do Bronze sugere o início da pesquisa glacial nas montanhas do condado de Inlandet, onde começou o programa de arqueologia glacial financiado pelo Estado. É importante destacar que, além da região de Yukon no Canadá, este local na Noruega é o único projeto permanente de descobertas no gelo. Para avançar neste tópico, é importante saber que cerca de 10% da massa terrestre está coberta por gelo glacial, e à medida que o gelo derrete, antigas formas de vida, grandes e pequenas, são expostas. Na região sul do Chile, dezenas de esqueletos de ictiossauros foram encontrados nas proximidades da geleira Tyndall. Esses répteis são do período Triássico e Cretáceo, datando de 66 a 250 milhões de anos atrás. Mais ao norte, especificamente a leste do Alasca, fósseis de insetos com cerca de 3 milhões de anos foram recuperados. Essa descoberta inclui besouros cegos do gênero Tibasso, enquanto a oeste, na região de Yukon, foi encontrada a espécie Nothiopilus aenius, também conhecida como besouro de olhos grandes. Enquanto isso, na região ao norte de Yakutia, na Sibéria, Rússia, foram encontrados os impressionantes e gigantescos cadáveres de mamutes lanudos, rinocerontes lanudos, bisões estepários e leões das cavernas, todos habitantes do hemisfério norte. Essas criaturas extintas permaneceram congeladas por mais de 9.000 anos em seus sarcófagos de gelo. Em 2018, foi encontrado um potro com 42 mil anos de idade na cratera Batagaica, na região oriental da Sibéria. Essa espécie
conhecida como cavalo de Lena, havia se extinguido há muito tempo. O achado incluía urina na bexiga e sangue líquido nas veias do espécime. Ironicamente, o campo da arqueologia glacial tem se beneficiado das mudanças climáticas, mas, apesar de trazer à tona tesouros pré-históricos, essa exposição pode levar à sua rápida destruição. Quando materiais orgânicos e objetos moles como couro, tecidos e pontas entram em contato com o exterior, os pesquisadores têm no máximo 1 ano para encontrá-los e preservá-los. Caso contrário, há o risco de que se degradem e se percam para sempre. Uma vez que esses objetos desaparecem, não há mais oportunidade de estudá-los. Para compreender o passado e toda a sua enorme carga histórica se perde. James Dixon, ex-diretor do Museu de Antropologia Maxwell da Universidade do Novo México, concordou com essa ideia. A magnitude dessas perdas em relação ao número de arqueólogos que trabalham nestes sítios é esmagadora. De acordo com as palavras de Dixon, é como uma extinção arqueológica em massa na qual certos tipos de lugares estão desaparecendo, todos aproximadamente ao mesmo tempo. Nesse mesmo contexto, apresentamos os filhotes congelados com 12 mil anos de idade. Esses cães podem nos ajudar a entender em que ponto os cães se tornaram uma subespécie separada dos lobos, tornando-se uma das primeiras espécies domesticadas na história da humanidade. Segundo estudos aos quais foram submetidos, esses filhotes teriam morrido aos 3 anos de idade, provavelmente em uma avalanche. Graças a essa descoberta, os cientistas agora podem investigar a cronologia da domesticação dessa espécie, já que ainda não há consenso na comunidade científica sobre o momento em que os cães foram domesticados pela primeira vez pelos humanos. Agora, em relação às descobertas de nossa própria espécie, em 2016, cientistas russos descobriram uma base nazista secreta escondida no Ártico. Aparentemente, esta base já estava vazia em 1944. E os cientistas nazistas parecem ter morrido envenenados com carne de urso polar. Os exploradores recuperaram cerca de 500 objetos que datam da época. Vale ressaltar que, apesar do tempo decorrido, a base se manteve em excelente condição devido às baixas temperaturas. Especula-se que a base foi usada para expedições em busca de objetos de relíquias místicas que Adolf Hitler acreditava que seriam usadas para obter informações meteorológicas que dariam vantagem ao exército nazista. Em 2014, também na região da Sibéria, os pesquisadores descobriram um vírus chamado fitovírus, que permanecia intacto há 30 mil anos. Este agente infeccioso não celular é de enormes proporções e é o maior vírus conhecido pela ciência até hoje. Finalmente, em 2015, ao sul do Círculo Polar Ártico, os cientistas descobriram os vestígios de uma civilização medieval peculiar. A descoberta ocorreu na região da Sibéria, embora os arqueólogos acreditem que essas pessoas possam ter tido alguma relação com a Pérsia. Seus restos foram encontrados em peles, possivelmente de urso ou glutão, casca de bétula e estavam cobertos com objetos de cobre. Graças às condições de permafrost, os corpos foram preservados em incríveis condições. No local, foram encontradas 34 pequenas tumbas, mas apenas 11 corpos. Inicialmente, pensou-se que eram apenas homens e crianças, mas em 2017 descobriu-se o corpo de uma mulher a quem apelidaram de Princesa Polar. Acredita-se que ela poderia ter pertencido à classe alta, pois é a única mulher encontrada nas escavações. Esses trabalhos ainda estão em andamento, então a possibilidade de novas descobertas não está descartada. Quais segredos você acredita que ainda estão escondidos sob essas camadas de gelo ancestrais? Compartilhe sua opinião na seção de comentários e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Seu apoio é fundamental